Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda e hoje nós vamos resolver mais uma questão para o VDT Responde. A questão de hoje caiu no concurso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRS, para professor na área de topografia e desenho técnico e foi aplicada no concurso do ano de 2015, tá? Bom, o enunciado da questão diz o seguinte, lê comigo. Um topógrafo que pretende determinar a altura de uma antena instalou um teodolito a uma altura de 1,7 metros em relação ao solo, no mesmo nível da base da antena, e obteve os seguintes dados. Leitura estadiométrica no fio médio com ângulo zenital de 90 graus igual a 1,7 metros, distância horizontal do teodolito à antena de 49 metros e o ângulo zenital lido na ponta da referida antena de 60 graus. Após os cálculos, foi determinada uma altura aproximada de... As alternativas da questão são as seguintes. Letra A, 40 metros, letra B, 50 metros, letra C, 30 metros, letra D, 20 metros e letra E, 60 metros. Para iniciar o cálculo da questão, é importante que você tenha uma ideia visual de como foi realizada a coleta de dados pelo teodolito, certo? Então, aqui o vídeo topógrafo fez um esqueminha para vocês entenderem mais ou menos. Vai aparecer aí no slide para vocês, certo? Para resolver essa questão, é importante que você entenda sobre o funcionamento de um teodolito e os ângulos que o mesmo apresenta no momento da leitura de um ponto, certo? Por meio de um teodolito é possível realizar as medidas indiretas e é por isso que você precisa entender esse tipo de medida. O ângulo zenital apresentado na questão é o ângulo medido a partir do zênite. Com este aparelho, realiza-se a medição do ângulo vertical ou ângulo zenital, o qual, em conjunto com as leituras efetuadas, é utilizado no cálculo da distância, certo? Pela ilustração que está aqui demonstrada no slide, fica fácil para você entender. A partir disso, com essa situação bem desenhada, é possível a gente utilizar de uma ferramenta extremamente útil da matemática quando aplicada à topografia, que é o que a gente chama de trigonometria. E com base na trigonometria, a gente pode utilizar a lei dos senos para determinar o valor da altura da antena, correto? Como é possível, porque a questão já deu, saber o valor do ângulo e o do cateto oposto, já que o cateto oposto se refere à distância entre o teodolito e a antena, como exemplificado no desenho que vocês estão vendo, utiliza-se a fórmula da tangente, com base na lei dos senos, para obter o cateto adjacente e assim nós podemos calcular a altura da antena. As fórmulas que serão utilizadas são a lei dos senos, a fórmula da tangente, como eu já falei, e a fórmula da soma da altura do teodolito com o valor da altura calculado para o cateto adjacente do triângulo retângulo que nós desenhamos no esquema, ok? Então, utilizando as fórmulas, nós temos o seguinte cálculo. Bom, indo para os cálculos, como eu falei, nós vamos utilizar as duas fórmulas, né? A da tangente e a fórmula final, que é um cálculozinho de soma só para você somar a altura do cateto adjacente que você obteve com a altura do próprio teodolito que a questão indicou, certo? Para o cálculo da tangente, você utiliza o ângulo de 60 graus, que é o ângulo zenital na ponta da antena, dito no final da questão, e com base nele você tem a tangente de 60 é igual a 49, que é a distância entre o teodolito e a antena, sobre cateto adjacente, correto? A tangente de 60 ela é igual a raiz de 3. Com base nisso, a gente tem que o cateto adjacente é igual a 49 sobre raiz de 3. 49 dividido por raiz de 3. Essa fração dividida, a gente tem um valor de
28,29 metros. Então, o seu cateto adjacente ele é de 28,29 metros. Indo para a fórmula final, que é a fórmula da altura, a gente tem que a altura é 28,3 metros aproximadamente, mais 1,7 metros, que é a nossa altura do teodolito, certo? Que é o nosso H', como apresentado no esquema anterior. Com base nisso, a gente tem que a alternativa correta é a letra C, que diz que a altura aproximada da antena é de 30 metros, que foi exatamente o valor que nós conseguimos com base nos cálculos, certo? É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixem nos comentários. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aqui, dá o like, porque deu muito trabalho resolver essa questão. E até a próxima!